Logo, este argumento destrói de uma vez por todas a possibilidade do papado estar representado aqui no versículo 40 de Daniel 11. Obviamente que isso não invalida o facto do papel que o papado terá, importantíssimo, no futuro, que está registado nas profecias. Só que esta profecia de Daniel 11 não lida necessariamente com o papado. Fala de outro evento. E não é por não falar do papado que é menos importante, ok? Mas isso não invalida de maneira alguma o papel que o papado terá no futuro. Pois ele terá. E nós estamos a ver isso perante os nossos próprios olhos. Mas vamos entender então o que é que a profecia de Daniel 11 nos quer transmitir. O que é que Deus nos quis transmitir então? E nós vemos aqui esse cenário. Nós já identificamos o cenário do versículo 40, quem são os personagens. Agora vamos ver a história. A imagem que vocês veem aqui era o líder do governo francês na altura, Paul Barras. E o Napoleão deu uma sugestão ao diretório. O diretório era o nome do governo francês na altura. Ele sugeriu fazer uma expedição ao Egito. E porquê que ele quis fazer uma expedição ao Egito? Ele quis fazer uma expedição ao Egito porque, vejam, na altura os franceses eram inimigos dos britânicos. E os britânicos, eles controlavam ali o comércio, as rotas na Índia. E o que o Napoleão queria fazer era chegar ao Egito, passar ali pela Ásia, chegar à Índia e cortar ali o comércio, e as rotas que os britânicos tinham. Uma ideia perspicaz. E está aqui essa mesma confirmação na informação histórica que vocês podem ver aqui abaixo. Mas pronto, eu não vou ler essa informação histórica, eu vou ler a seguinte, que resume o que é que foi decidido. Foi decidido pelo diretório que o Napoleão fosse fazer essa expedição ao Egito. Eu vou ler aqui a informação histórica, que diz: assim, em março de 1798, vejam bem, estamos no tempo do fim, o diretório nomeou Napoleão Bonaparte como chefe do exército do Oriente. E ele imediatamente começou a preparar uma força expedicionária na base naval de Toulon, na França. Ou seja, Napoleão foi aprovado para fazer essa expedição ao Egito. Ok? E é aí, nesse contexto, que ocorre aquilo que a profecia predisse que haveria de acontecer. Que no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Sabem porquê? Vejam o que é que aconteceu. Em 21 de julho de 1798, franceses e mamelucos batalham entre eles, na famosa e conhecida Batalha das Pirâmides. Para dar um contexto, Napoleão foi nomeado para fazer a expedição ao Egito e ele desembarcou em Alexandria. Os mamelucos que estavam no Cairo ficaram a saber que o Napoleão tinha chegado à terra deles, não é? E não gostaram. E é isso que eu vos vou mostrar aqui. A reação do Murad Bey, que eu já vos falei que era o principal líder mameluco, ele disse o seguinte: prometeu que cortaria as suas cabeças dos franceses, não é? Como melancias nos campos. Vejam, o Murad Bey não estava a querer fazer uma boa recepção aos franceses. Ele, na realidade, não queria ser fofinho com eles. Ah, queria utilizar as suas cabeças como melancias para serem cortadas. Pois bem, nós vemos que esse espírito de ódio que os mamelucos tinham para com os franceses manifestou-se. No momento em que eles atacaram os franceses ali perto das pirâmides, a 21 de julho, ok? Um grande exército mameluco atacou as tropas de Napoleão. E diz que eles fizeram repetidas cargas de cavalaria em massa. Os franceses tiveram de se posicionar para resistir. Lá está. Foi uma luta em que os dois embateram-se. Os dois podem ser considerados como dois animais a chocar-se entre si. Isso sim adequa-se realmente com o hebraico da expressão o rei do sul lutará com ele. Ok? Ahm,
Porque os franceses, lá está, responderam ao ataque do rei do sul, dos Mamelucos, do Murad Bey e dos Mamelucos. Aqui está a dizer que os donos da terra do Egito eram os Mamelucos. Nós já tínhamos visto isso, não é? E diz que os Mamelucos tinham posicionado 100 mil homens, vejam só, e preparavam-se para chutar um invasor. Vejam a linguagem, não é? Os Mamelucos, que tinham na lendária e cavalaria a sua grande força, atiraram-se sobre os franceses numa carga insana. Isso até se adequa com a expressão hebraica, mesmo da palavra lutar, que pode ser mais bem traduzida como escornear, não é? A trocar chifres, como se fosse um touro a vir. Isso foi o que os mamelucos fizeram. Vieram numa carga insana contra os franceses. Vocês estão a ver como até as próprias terminologias hebraicas se adequam ao evento histórico? É fantástico. Muito bem. Isto foi a primeira parte do versículo 40. Mas vejam, o versículo 40 continua e diz: E o rei do norte se levantará contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios. A pergunta é: ah, nós vimos que o rei do norte supostamente seriam os turcos, otomanos. Mas será que depois desta Batalha das Pirâmides eles enfrentaram os franceses? Se sim, notem, estamos a lidar aqui com o pleno cumprimento da segura palavra da profecia. A verdade é que, mais tarde, a 11 de setembro desse mesmo ano, 1798, que é quando começou o tempo do fim, os otomanos fizeram o seguinte: declararam oficialmente guerra à França. Como vocês podem ver aqui, o, o- para dar um contexto, o Napoleão ele tinha conquistado, tinha vencido ali na Batalha das Pirâmides, os mamelucos foram obrigados a retirar-se e diz que o Napoleão fez um discurso ali no Egito e isso provocou uma resposta ácida de Constantinopla, a capital, a sede de governo, não é, dos otomanos. Diz que o sultão não apenas recusou a reconhecer o exército francês como seu aliado. Em setembro, ele declarou formalmente guerra à República Francesa, ao Diretório. E depois proclamou-se uma jihad no contexto islâmico é uma guerra santa contra os selvagens infiéis que estavam a controlar o Egito, segundo aqui a citação histórica, que são os franceses. Ou seja, os otomanos proclamaram guerra contra os franceses que estavam a dominar o Egito. Tanto que aqui este livro de História Universal diz que o Selim era o nome do sultão otomano, nessa altura. Selim respondeu aliando-se com quem? Com a Rússia e Inglaterra. Os otomanos decidiram aliar-se com a Rússia e Inglaterra para fazer este embate contra os franceses. O Napoleão, que estava no Egito, recebeu essa notícia e ele ficou assustado, porque vinham dois exércitos para atacá-lo: um exército por mar e um exército por terra. O Napoleão estava agora numa má situação. Mas ele decidiu não ficar parado. No dia 7 de março, ele começa a marcha em direção aos otomanos. Porquê? Se ele ficasse parado, os exércitos iam chegar e confrontá-lo. Portanto, ele decide tomar a iniciativa de se encontrar com eles. E então o que é que ele faz? Ele sobe ali da região do Egito, vai subindo até à Síria. Ele passa, portanto, por onde? Por Israel. E ele conquista várias terras ali na região de Israel. Vejam, esta informação histórica diz-nos isso, que Napoleão avançou para a Síria. E o que é que aconteceu? Napoleão, vejam só a quantidade de terras que ele foi passando, conquistando. Gaza, Jaffa, Haifa. Vamos ver mais. El Harish, Khan Yunis, Gaza já vimos, né? Jaffa também já vimos. Temos aqui outras cidades, como vocês podem ver. Temos mais ainda, Safed, o Rio Jordão. Vejam só, regiões bíblicas, Rio Jordão, Mar da Galileia, ele passou por ali. Lá está a Galileia, Nazaré, Damasco. Ou seja, isto aqui, de forma rápida, resumida, o Napoleão, à medida que foi subindo, foi passando por várias terras, conquistando várias regiões, ali na região de Israel.
conquistou muitas terras. Por isso, eu peço que fixem isto. É muito importante que vocês fixem isto, porque nós vamos pegar novamente neste assunto. Lembrem-se, Napoleão, ele saiu do Egito e antes de se confrontar com os otomanos, ele passou pela terra de Israel e conquistou muitas terras ali. Fixaram? Então, vamos avançar. No dia 18 de março de 1799, Napoleão e os otomanos fazem o primeiro embate. A, a informação histórica diz-nos o seguinte: ele, Napoleão, invadiu a Terra Santa e tomou controle da viagem costeira até Acre. O seu exército foi impedido de ganhar mais terreno pelas forças otomanas apoiadas pelos britânicos. Lá está. Temos aqui o primeiro embate. Ali numa cidade chamada Saint-Jean-d'Acre, era um forte, estavam ali abrigados os otomanos. E estavam a ser apoiados também pelos britânicos, os ingleses. E, a partir daí, o exército de Napoleão não consegue avançar muito mais. Ficam ali a fazer um cerco à cidade de Saint-Jean-d'Acre, a ver se de alguma maneira conseguem tomar o forte e dar conta dos otomanos e dos seus aliados, os ingleses. Bem, eu gostava de destacar aqui mais um ponto, que não é muito falado. Mas, se nós formos ver a Bíblia inglesa, como a King James, por exemplo, dá-nos um detalhe que as Bíblias em português normalmente omitem, ou que não aparece evidentemente nas traduções. E eu vou ler aqui a nota. Nos manuscritos originais existe uma expressão relacionada ao ataque do Rei do Norte, que não se encontra na maioria das Bíblias em português, mas que se encontra na King James, por exemplo. A expressão é, vejam só qual é que é a expressão, como um furacão, ou seja, o Rei do Norte se levantará contra ele como um furacão, ok? É como se fosse trovejará contra ele, virá como um furacão. Esse é o detalhe que normalmente está omisso, mas que aparece no original hebraico e que a King James traduziu, ok? Ou seja, aqui de forma muito concreta, descreve-nos a intensidade do ataque otomano, como um furacão. E vejam só que esse detalhe, impressionantemente, descreve com precisão a situação, o evento histórico, como as coisas ocorreram. Porquê? Deixem-nos explicar como é que isso é verdade. Os mamelucos, eles atacaram os franceses, lembram-se? É a primeira parte de Daniel 11:40. E apesar de eles terem atacado com força e tudo mais, eles acabaram por perder. Mas, quando os otomanos, os turcos, não é? Entram em campo, no ringue de batalha, a verdade é que os franceses não conseguiram vencer. Porquê? Porque os otomanos eles vieram com muito número de soldados, vieram com muitos aliados também, e a verdade é que o ataque deles foi tão poderoso que os franceses acabaram por não vencer, como tinham vencido os mamelucos. Ou seja, até mesmo esse detalhe bíblico adequa-se perfeitamente na descrição do evento histórico. E vejam, temos mais um detalhe que nos mostra realmente e que vem corroborar a ideia de que estamos a lidar com os eventos históricos corretos. Que é o seguinte: diz que o Rei do Norte viria com carros, cavaleiros e muitos navios. Ou seja, o texto bíblico não simplesmente nos diz que viria o Rei do Norte para lutar, mas diz com que tropas ele viria. O anjo, quando falou com Daniel, especificou o tipo de tropas que viriam com o Rei do Norte. Vejam, navios. Na altura do tempo do fim, os otomanos tinham uma grande marinha. Só perdia para a marinha dos britânicos e dos franceses. Era a terceira maior marinha. E eles usaram essa marinha, esses navios, para expulsar os franceses da região do Mediterrâneo Oriental. É o que diz a informação histórica
abaixo, diz que a Marinha Otomana participou em todas as grandes campanhas no Levante, no Oriente, não é? Entre 1798 e 1801, apoiando os russos e mais tarde os britânicos na sua tentativa de impedir a crescente influência francesa na região. Conseguem ver então que uma de tipo de tropas que foi usado foram os navios, a marinha. Tanto que este livro de História Universal diz-nos que as frotas russas colaborando com os otomanos, as frotas aliadas inglesas e otomanas, ou seja, estes três aliados, otomanos, ingleses e russos, usaram navios. Também é dito que o almirante Smith, que era um almirante britânico, manteve um bombardeio constante à posição de Napoleão a partir da sua frota, por mais de 2 meses. Ou seja, enquanto Napoleão estava ali a fazer o cerco à cidade de Saint-Jean-d'Acre, estavam os britânicos na costa a fazer um bombardeio aos franceses. Uma frota, segundo a definição, é um grande agrupamento de navios. E como vocês podem ver aqui, à direita, nós vemos uma imagem, uma planta daquilo que seria a cidade de Saint-Jean-d'Acre, o forte, não é? E é um forte marítimo. Como vocês podem ver, estão aqui barcos representando o apoio naval que os otomanos receberam, por exemplo, dos ingleses. Vocês podem ver mais informações históricas como mostram que os ingleses tiveram aqui um papel também muito importante com os seus barcos, com os seus navios, fizeram um bloqueio naval, não é? Aqui fala da frota britânica, mas eu gostava de destacar esta informação histórica, que eu acho que é bastante pertinente e muito interessante até. Ah, porquê? Porque o Napoleão, quando estava a fazer aquele cerco em Saint-Jean-d'Acre, ele estava à espera de reforços pelo mar. Os franceses também tinham a sua marinha. Só que começaram a aparecer uns barcos ali a dirigir-se para Saint-Jean-d'Acre, pelo mar, não é? E tanto otomanos e ingleses como os franceses ficaram a pensar: esses barcos são de que lado? Né? São do lado dos otomanos e ingleses ou são do lado dos franceses? Né? Eu vou ler aqui esta parte que diz: os navios de cruzeiro ingleses na Baía de Saint-Jean-d'Acre saíram apressadamente e em dúvida, a fim de fazer o reconhecimento desta frota desconhecida. E agora vejam só, qual foi a conclusão? A quem pertencia essa frota que vinha aí? Os corações dos franceses afundaram-se quando viram as duas esquadras unirem-se e, com o crescente otomano unido ao estandarte inglês, aproximarem-se das estradas de Acre. Ou seja, os navios que vinham aí eram otomanos. Pouco depois, uma frota de 30 velas turcas entrava na baía, com 7.000 homens e muita artilharia e munições. Entenderam? Ou seja, realmente os turcos, os otomanos, vieram com navios contra os franceses. O rei do norte veio com muitos navios. Eu digo muitos porque, vejam, ah, temos aqui uma informação histórica que mais à frente no conflito, os otomanos usaram 100 navios, por exemplo. Eram muitos navios. Esses são os nossos muitos navios registados na Bíblia, em Daniel 11:40. Mas também fala de cavaleiros. E a verdade é que nós vemos que, enquanto Napoleão fazia o cerco à cidade de Saint-Jean-d'Acre, um exército de 35.000 homens, otomanos, né, veio para atacar os franceses. E vejam, 25.000 deles eram de cavalaria, ou seja, eram cavaleiros. Vocês podem ver mais uma informação histórica ah, que diz 12.000 cavaleiros decorados com os mais deslumbrantes adereços do espetáculo militar e montados nos mais velozes cavalos árabes, empinavam-se e curvavam-se em todas as direções. Um grito alto e exultante de vingança e alegria, que se erguia como o rugido do oceano, irrompeu das fileiras turcas assim que viram as suas vítimas entrar na planície. Toda a cavalgada de cavaleiros com sabres reluzentes e gritos hediondos, e como o sopro do vento veio a correr sobre eles, sobre os franceses. Estão a ver? Os cavaleiros foram usados, sim, contra os franceses. Até aqui bate tudo certo.
E os carros? Esse é que é o mais interessante. Porque na altura do profeta Daniel não havia canhões. Como é que então se descreveria um canhão? Como é que o anjo ia descrever um canhão a Daniel? De forma muito simples, como um carro. Porquê? Porque os canhões, na altura do Napoleão e na altura em que se deram aqueles eventos entre os otomanos, os mamelucos, os franceses, existia uma coisa chamada artilharia a cavalo. Porquê? Porque os canhões, a artilharia, era puxada em carros por cavalos. Tanto que, na informação histórica abaixo, vocês podem ver um exemplo na história do próprio Napoleão. Não tem a ver necessariamente com os eventos que ocorreram no Médio Oriente, mas ocorreu na história na época de Napoleão. E diz que o Napoleão só tinha cavalos suficientes para puxar 20 canhões. Vocês conseguem ver como nessa altura a artilharia era puxada em carros por cavalos, eventualmente? Agora, o que vocês podem ver à direita, em cima, é precisamente citações que têm a ver com esta situação que estamos a lidar. No versículo 40, da campanha de Napoleão ao Egito e à Síria. Diz que os franceses logo se viram sob o fogo dos seus próprios canhões. Porquê? Lembram-se que eu vos disse que os franceses estavam à espera de reforços por mar? Pois bem, as frotas francesas foram capturadas e as frotas francesas levavam canhões. Por isso, os inimigos, os otomanos, os ingleses, pegaram nos canhões e usaram depois contra os próprios franceses. Mas os otomanos e ingleses também tinham os seus próprios canhões. Diz que esta formidável artilharia, combinada com canhões terrestres, somava 250 peças, superando decisivamente os franceses. Isto aqui é uma réplica de um canhão ali dos franceses, de Napoleão. Lá está, canhão a rodas. Os nossos carros. Vocês estão a ver como isto é maravilhoso, porque tudo o que nós estamos a ver agora com relação ao versículo 40, agora é que é mesmo uma prova de que era impossível ter sido previsto pelo profeta Daniel. Porque a Bíblia não foi escrita na época da expedição do Napoleão ao Egito. Se havia dúvidas, com relação a eventos mais passados, né, do tempo da Medo-Pérsia, dos gregos, já não deve haver dúvidas aqui. Todas as dúvidas devem ser lançadas fora. Porque como é que alguém ia prever isto? Como? Porque a Bíblia não foi escrita nesta altura. O livro de Daniel foi escrito no século VI antes de Cristo. Isto é prova de que realmente estamos a lidar aqui com um livro inspirado por Deus. Se não, qual é a resposta? Qual é a resposta? E vejam, a maior prova de que realmente estamos a lidar com os eventos corretos é a sequência. E é isso que nós vamos ver. Vejam, depois de descrever essa luta do Rei do Sul e do Rei do Norte contra o ele, diz que o Rei do Norte entrará nas suas terras e as inundará e passará. Nós já tínhamos visto essa linguagem de inundar e passar, por exemplo, no versículo 10, quando diz que mas os seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças e virá apressadamente e inundará e passará adiante. Ou seja, linguagem de vitória, de conquista. Portanto, o que aqui a profecia nos prediz é que o Rei do Norte venceria. Ou seja, no caso, os otomanos venceriam os franceses. E diz que entrará na Terra Gloriosa em muitos países, na realidade a melhor tradução é terras, muitas terras cairão. Vejam, passado 2 meses, desde o início do cerco, em que os franceses foram parados em Saint-Jean-d'Acre, 2 meses após isso, Napoleão decide retirar-se ali da região de Saint-Jean-d'Acre, ou seja, ele decide levantar o cerco e recuar de volta ao Egito. Vocês podem ver isto aqui, segundo o que a história nos diz. Relutantemente, Napoleão aceitou o quê? A derrota. E começou a longa retirada de volta ao Egito. O que é que a Bíblia nos diz? Diz que o Rei do Norte seria vitorioso. E foi isso que aconteceu, porque os franceses foram derrotados. Retiraram-se de volta ao Egito. Agora é que eu peço que vocês
relembrem aquilo que eu tinha pedido que vocês fixassem. Lembram-se ainda do que era? Antes do Napoleão se encontrar em Saint-Jean-d'Acre com os otomanos, ele tinha feito o quê? Tinha conquistado muitas terras onde? Em Israel. Mas, uma vez que ele fugiu de volta ao Egito, o que é que aconteceu a essas terras? Caíram de novo nas mãos dos otomanos. As terras que naquele momento tinham sido dos franceses voltaram para os otomanos. Por isso é que diz: entrará nas suas terras, inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitas terras cairão. As muitas terras que o Napoleão tinha conquistado. A história diz-nos que ele posteriormente teve que abandonar a Terra Santa. E vejam, eu gostava de fazer aqui um parênteses. O povo de Deus na Bíblia é sempre mencionado como tal. Ou seja, nós vemos explicitamente no livro de Daniel, quando aparece uma referência ao povo de Deus. Vocês podem ver aqui os exemplos que existem no livro de Daniel. Se não são todos, pelo menos é a maioria. Aparecem expressões como santos do Altíssimo, teu povo, os entendidos entre o povo que conhece o seu Deus, os sábios. E vejam, o único simbolismo no livro de Daniel para o povo de Deus encontra-se no capítulo 8, quando chama o povo de Deus de estrelas. Mas depois, lá está. Isso é na visão simbólica. O povo de Deus aparece representado como estrelas. Mas, quando o anjo explica, ele diz o povo santo. Ora, Daniel 11, esta última profecia, como assim a chamamos, não é? Ela é uma explicação. Vejam os primeiros vídeos em que nós lidamos com a natureza, as características desta última profecia do livro de Daniel. Esta é uma profecia não simbólica. Portanto, nós vemos isso. Aqui temos os casos em que aparecem expressões relacionadas ao povo de Deus. Daniel 11, podem ver aqui. Teu povo, o povo conhece o seu Deus, os entendidos entre o povo. É uma explicação. Por isso é que vocês podem ver aqui, por exemplo, no capítulo 9, que também é um capítulo não simbólico, fala do teu povo. E em Daniel 7 aparece Santos do Altíssimo. Ok? Apesar de ser uma profecia simbólica. Portanto, acho que não há dúvidas de que quando no livro de Daniel Deus se quer referir ao seu povo, ele utiliza expressões claras. E quando é simbolismo, depois a explicação descodifica esse simbolismo. Mas alguns, ao lerem os versículos finais de Daniel 11, querem dar a entender que terra gloriosa, e mais tarde nós também vamos ver isso no versículo 45, a expressão Monte Santo, que se referem ao povo de Deus. Mas na realidade, essas expressões referem-se a localizações geográficas. É simples, não é? Terra gloriosa, Monte Santo. Isso não são expressões para o povo de Deus. Ok? E vocês podem ver no livro de Daniel como essas expressões são usadas. Por exemplo, em Daniel 8, no versículo 9, que é uma profecia que simbólica, foi dada na forma de uma visão simbólica, fala-se lá da terra gloriosa. Isso mesmo, numa profecia simbólica fala-se da terra gloriosa. Mas todos nós concordamos que aquilo se refere, a expressão terra gloriosa se refere à terra de Israel, nesse capítulo, nesse versículo, apesar de ser uma profecia simbólica. Daniel 11, o versículo 16, nós analisámos isso no estudo anterior, nos estudos anteriores, nós vimos que terra gloriosa aparece nesse versículo também. E o sentido é de localização geográfica, a terra de Israel. Então, por que motivo? É que em Daniel 11:41, a terra de Israel deixaria de ser a terra de Israel e passaria a ser igrejas protestantes ou mesmo igreja adventista. Eu já ouvi várias interpretações. Qual é o sentido disso? Não faz sentido nenhum. Aliás, biblicamente, se nós quisermos ser bíblicos, a terra gloriosa, essa expressão, só tem um sentido: a terra de Israel. Mais nada. Tanto que Ezequiel, que foi um profeta contemporâneo ao profeta Daniel, ok? Eles os dois viviam na mesma altura. Ezequiel também recebeu instruções de Deus, assim como Daniel recebia. E Deus diz
o seguinte: vocês podem ver aqui, Ezequiel 26, comparem nas vossas Bíblias. Deus chama a terra de Israel, para a qual eu vou o povo de Israel. Como é que ele designa essa terra? A glória de todas as terras, ou seja, a terra gloriosa. Biblicamente, o sentido da expressão terra gloriosa só é um: a terra de Israel. E vejam, a, a terra de Israel não precisa de ser gloriosa para a expressão terra gloriosa se referir a ela. Porquê? Porque, vejam só esta nota. Ao falar com o profeta Daniel e o profeta Ezequiel, Deus chama a terra de Israel terra gloriosa. Porém, a terra de Israel estava desolada, não tinha templo, nem tinha a presença da glória de Deus no momento em que o anjo conversava com Daniel e no momento em que Deus conversava com Ezequiel. Entendem? Ou seja, no próprio momento em que tanto o profeta Ezequiel como o profeta Daniel receberam essa informação da terra gloriosa, a terra de Israel não estava a ser gloriosa de forma alguma. Foi destruída pelos babilónios. Aliás, a terra estava desolada por causa dos pecados do povo. De glorioso não tinha nada. É porque, vejam, nós temos de entender o seguinte. E eu vou-vos dar uma ilustração para vocês entenderem este ponto. Imaginem uma casa branca. Uma casa foi pintada de branco. Imaginem que se fez, na altura em que se construiu essa casa, fez-se uma profecia acerca dela. E a profecia era a seguinte: a Casa Branca vai ser destruída. Ok? Essa era a profecia. Mas o tempo foi passando. E a casa, que antes era branca, passou a ser rosa. Pintaram de rosa. E ao lado dela construiu-se a famosa Casa Branca, sabem? Aquela dos Estados Unidos. Isto aqui é uma ilustração. Penso que vocês já estão a entender onde é que eu quero chegar. Alguém que for ler a minha profecia, anos mais tarde, e ler assim: a Casa Branca vai ser destruída, e olhando para o cenário atual, vai pensar o quê? Se ler-se olhando para o cenário atual. Olha, a profecia está a dizer que a Casa Branca, lá a residência do presidente dos Estados Unidos, vai ser destruída. Mas não, está errado. Porquê? É fácil descobrir o porquê, não é? Porque quando eu fiz a profecia, eu estava a falar da casa que inicialmente era branca. Então vejam a conclusão que podemos tirar daqui. O homem interpretou mal a profecia. A Casa Branca vai ser destruída porque não atentou para o contexto em que ela foi dita originalmente. Por isso, também temos de entender que, quando o anjo falou a Daniel da Terra Gloriosa, no versículo 41, estava a referir-se simplesmente à terra de Israel, que na altura do profeta se chamava por esse nome, Terra Gloriosa. Isso não significa que a terra de Israel tenha de ser gloriosa no momento do cumprimento do versículo 41. Penso que deu para entender, não é? E como nós confirmamos, historicamente, terra gloriosa tem mesmo a ver com a terra de Israel, porque o Napoleão, ao abandonar a terra de Israel, veio os otomanos, lá está, o rei do norte, que passou pela terra de Israel e conquistou de volta as muitas terras que o Napoleão ah, tinha conquistado para ele e para os franceses. Por isso é que vocês podem ler isso em Daniel 11:41, que entrará na terra gloriosa e muitas terras cairão. Ok? É nesse sentido. Esse é o contexto. Mas vejam, diz que, o versículo continua, diz que da sua mão, do rei do norte, escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Como assim? Vamos ver? Vejam, quando Napoleão recuou de volta ao Egito, os turcos foram atrás e muitos franceses que não puderam acompanhar a marcha foram mortos. Ok? Vocês podem ver isso aqui nestas informações. Muitos acabaram por morrer, por cair, digamos assim. E é interessante ver que estão a ver aqui o mapa.
Aqui estão as regiões que inicialmente eram conhecidas como Edom, Moabe e Amon. No tempo do profeta Daniel, estas regiões eram conhecidas assim. Por isso, quando diz que escaparão Edom, Moabe e Amon, está a falar destas regiões que escapariam do Rei do Norte. Porquê? Quando Napoleão fugiu, ele passou junto à costa, junto ao Mediterrâneo. E os turcos foram atrás dele junto ao Mediterrâneo. Portanto, estas regiões que estavam ali perto, apesar de estarem perto, não foram afetadas. É por isso que é dito que essas regiões iam escapar. E vejam, estamos a falar de terras. Isso é óbvio. Porque vejam, se nós fizermos uma análise cuidadosa do hebraico desse versículo 41, nós vemos que diz que o Rei do Norte entrará na terra gloriosa e muitas terras cairão. Mas das suas mãos escaparão estes, ou seja, está no contexto de terras. Edom, Moab, e normalmente nas nossas versões aparece os chefes dos filhos de Amon. Mas na realidade, a melhor tradução é e a principal dos filhos de Amon, feminino singular, indicando o quê? A principal cidade, a principal região dos filhos de Amon. Ou seja, o contexto é de terras. Estamos a falar aqui no contexto da expedição de Napoleão, em que ele passou pela terra de Israel. Aliás, na Bíblia, Edom, Moab e Amon são considerados territórios, ok? Não só pessoas, mas territórios. Podem ver os termos ou as fronteiras de Edom, terra de Edom, campos de Moab, terra de Moab, cidades da terra de Moab, terra dos filhos de Amon, Rabá dos filhos de Amon, Rabá era a capital, ok? O termo dos filhos de Amon, ou seja, as fronteiras dos filhos de Amon. Vocês podem ver calmamente nestes exemplos ah, casos em que Edom, Moab e Amon se referem sim a territórios, a terras. E é nesse sentido que esses termos, Edom, Moab e Amon, são aplicados no versículo 41. Ah, correspondem à região que nós conhecemos hoje como a Jordânia, não é? É engraçado ver que a profecia era que Edom, Moab e Amon iam escapar do Rei do Norte. Isso cumpriu-se na altura de 1798, 1799. Os otomanos passaram, não afetaram ali a região, ok? Enquanto perseguiam os franceses. Mas isso é interessante vermos que, mesmo se nós olharmos mais para a frente, no tempo, essas regiões ficaram ilesas, hum, digamos assim, da pressão otomana, apesar de serem tecnicamente um território otomano. Vejam aqui, após 4 séculos de domínio otomano estagnado e muitas vezes nominal, ou seja, teórico, ou seja, esses são os 4 séculos, vocês podem ver de que anos isso abrange, vai até 1918. Vejam só. O controle turco sobre a Transjordânia chegou ao fim durante a Primeira Guerra Mundial. O que a informação histórica nos está a dizer é que durante esses 4 séculos, até 1918, os turcos basicamente não exerceram ali grande domínio na região de Edom, Moab e Amon, conhecida como a Jordânia, Transjordânia. Pelo contrário, eles não exerceram ali grande poder. Por isso é que diz que escaparão da sua mão, não é? Ele não exerceu grande poder ali. Vocês podem ver mais informações históricas que falam sobre isso. Diz que a administração otomana era fraca e não conseguia controlar efetivamente as tribos beduínas, porque aquelas regiões eram mais desérticas e os beduínos tinham a sua independência e autonomia. Aqui está a dizer que os beduínos, no entanto, permaneceram mestres do deserto, lá está, continuando a viver da mesma forma que viveram por centenas de anos. Os otomanos não causaram um grande impacto ali na região. Adam Clarke, que era um comentador protestante, ele falou acerca de Daniel 11:41 e ele compara essas expressões Edom, Moab e Amon ah, e diz o seguinte: esses e outros árabes, eles, os turcos, nunca conseguiram dominar, ok? Ou seja, está claro que essa profecia se cumpriu perfeitamente com a campanha ali entre Napoleão, os turcos, e realmente os otomanos nunca dominaram de facto aquela região. Por isso é que o anjo diz que escaparia da sua mão. O Napoleão, em agosto de 1799, faz uma retirada de volta para a França e abandona ali o general Kleber com algumas tropas francesas.
o general Kleber não ficou nada contente quando soube que o Napoleão tinha voltado para a França. Sim, aquele grande general, o Napoleão Bonaparte, que raramente perdia alguma batalha, teve uma desastrosa derrota aqui no Médio Oriente. O rei do Norte passou e inundou. Venceu o Napoleão. Diz que o Napoleão escapou do Egito em agosto de 1799. E o que é que acontece? Vejam, a profecia continua. No versículo 42 diz que o rei do norte estenderá a sua mão contra os países, melhor traduzido como terras, não é? E a terra do Egito não escapará. Ou seja, a profecia diz que depois do Napoleão ter fugido para o Egito não escaparia. Vejam, foi exatamente isso que aconteceu nos anos de 1801, 1802. Os franceses ainda conseguiram permanecer lá, fazer alguma resistência, mas no final das contas, a região do Egito caiu de novo para os otomanos. Vejam o que diz aqui a cronologia universal. Isto é uma cronologia. Fala dos eventos mais importantes, obviamente, da história mundial. E é engraçado que eu fui a estes anos, 1801, 1802, e pesquisei na região África, certo? Porque o Egito está localizado na África. E o único evento significativo que a cronologia nos dá é este. Repetidamente vencidos pelas forças inglesas e otomanas, as tropas francesas abandonam o Egito. A cronologia universal não sabia, mas estava a confirmar a profecia. Diz que o Egito caiu mais uma vez sob o controle otomano. E vejam, a profecia não acaba por aqui. Isso é que é o mais espantoso. Diz que o rei do norte apoderar-se-á, terá poder, não é? Sobre os tesouros de ouro e prata e todas as coisas preciosas do Egito. A pergunta é, será que isso aconteceu? Um monopólio ali da riqueza do comércio do Egito por parte dos otomanos? Vejam, depois de 1802 houve ali algumas disputas locais para ver quem realmente afirmaria ali o seu domínio. No final das contas, quem afirmou o seu domínio foram os otomanos, que acabaram por nomear Mohamed Ali Pasha como governador, o Pasha do Egito, representante do governo otomano. Ah, e é dito que o Mohamed Ali Pasha fez grandes roubos, monopolizou ali o comércio do Egito. Leiam aqui a informação histórica à direita. Diz que Mohamed Ali Pasha não só governava, como possuía o Egito. Terá poder sobre os tesouros de ouro e prata e todas as coisas preciosas do Egito. Ok? Aqui diz que em 1808, 1810 conseguiu repetir com êxito os tremendos atos de expoliação, roubo, para os quais o Suleiman II, filho do primeiro conquistador otomano, lhe tinha dado um precedente. Vejam só o que é que ele fez. Ele fez um confisco deliberado da supressão de títulos de propriedade. Ok? Apoderou-se de quase toda a terra do Egito e declarou que a partir de então era o único proprietário do solo e que todos os direitos de posse ou arrendamento lhe deviam ser atribuídos. Ou seja, ele fez uma nacionalização do Egito, não é? Dos bens do Egito, das propriedades do Egito. De todas as classes, em todas as cidades e províncias do Egito, vem um clamor ardente contra este roubo em massa. Já viram que interessante? Foi exatamente isso que o anjo previu que haveria de acontecer. Vejam mais informações. Aqui está a dizer que Muhammad Ali nacionalizou todas as terras do Egito, não é? Possuindo oficialmente a produção da terra. Ok? E aqui está a explicar um bocadinho o que é que ele fez. E vocês podem ver realmente como ele se apoderou ali de forma incrível do Egito, dos recursos, do comércio, das terras, não é? É impressionante ver como a profecia já previa isso, que haveria de acontecer depois do Egito cair de volta para os otomanos. Aqui diz que na prática a reforma agrária de Muhammad Ali equivalia a um monopólio do comércio do Egito, apoderar-se-á da riqueza do Egito. Muhammad Ali tornou-se assim efetivamente o único proprietário das terras no Egito, com um monopólio sobre o comércio. Isto é o que a história nos diz. Muito bem, mas a parte para mim mais impressionante de todas é o que vem na sequência.
que diz que os líbios e os etíopes seguiriam o rei do norte. Como é que isso se cumpriu? Vejam bem, quando nós vamos ver essa palavra líbios no original, a palavra é bubim. Bubim, a definição, é habitante do norte da África. O que vocês podem ver acima é uma foto do Dicionário Bíblico Adventista, que diz que Bubim associa ali à Líbia, o país a oeste do Egito. Eram os povos que estavam ali à esquerda do Egito. Ok? Vocês podem ver isso aqui. Está ali a localização. Ali é onde é suposto nós vermos, encontrarmos, não é? Os líbios. Ahm, mas e os etíopes? Bem, quando nós olhamos o original, a palavra é Cushi. Cushi significa descendente de Cush. Ah, aqui é uma foto, lá está, do Dicionário Bíblico Adventista, em que diz que um Cushita é um habitante de Cush, ok? Um descendente de Cush habita em Cush. Mas vocês provavelmente estão a achar, ok, mas isso não me diz nada. Onde é que é Cush? Não é? Quem era Cush? Bem, Cush, como vocês podem ver aqui, isto eu tirei do Comentário Bíblico Adventista, volume 1. Cush era neto de Noé. E Cush, ele foi habitar nesta região. Se nós equipararmos hoje em dia, é sul, abaixo do Egito. Aí era a região de Cush. Tanto que eu fui à Enciclopédia Britânica e diz que Cush é onde? Vejam aqui. Eles põem a palavra Cush abaixo do Egito, no que corresponde ao atual Sudão. Ok? E vejam, o Dicionário Bíblico Adventista diz realmente que corresponde ao atual Sudão. Antigamente era chamado de Núbia. E vocês podem ver aqui várias imagens de sites seculares que mostram Cush como sendo abaixo do Egito, o que corresponderia hoje ao atual Sudão. Então, por que é que nas nossas Bíblias aparece etíopes? Bem, eu encontrei esta imagem que mostra aqui, a sul do Egito, a palavra, isto está em espanhol, não é? Mas a palavra em português seria Etiópia. Isto está a falar nos tempos do Novo Testamento, em que esta região a sul do Egito é chamada de Etiópia. Aqui o dicionário bíblico, ele fala um bocadinho sobre isso, diz que a terra chamada de Etiópia, dos etíopes, corresponde ao atual Sudão, né? Conhecida pelos antigos como Etiópia. Ou seja, os antigos antes chamavam a região do atual Sudão de Etiópia. Ou seja, não tem necessariamente ligação com a atual Etiópia que nós conhecemos hoje, ok? Que é mais abaixo ainda, em África, ali na costa oriental de África. Mas eu acredito que existe uma explicação talvez mais precisa para o facto de nas nossas Bíblias aparecer etíopes. Tem a ver com uma questão de tradução. Porque vejam, como vocês podem ver ali abaixo, os Cuxitas, o povo de Cush, ele foi chamado, era chamado pelos gregos, ah, de pessoas de pele escura. E a palavra grega era esta. A Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento feita por judeus, ok? Para o grego, utilizou essa mesma palavra para os cuxitas, ok? Quando nós vamos avançando no tempo, foi-se formando outras traduções, como por exemplo até mesmo a Vulgata Latina. E pega nessa palavra grega e põe assim, Aetíopes. Se calhar isso já vos soa algo familiar, não é? Tanto que nas nossas traduções passou para etíopes. Ou seja, se nós recuássemos no tempo, nós íamos ver que a origem da palavra etíopes, na realidade, é a palavra para os cuxitas, o povo do atual Sudão. Entenderam? Ou seja, Daniel 11, 41, 41 não, o 43, quero dizer, está a lidar com estas duas regiões, a Líbia e o Sudão. E como vocês podem ver, diz que esses povos seguiriam os passos do Rei do Norte. Essa ideia de seguir os passos implica uma ideia de liderança, ou seja, o Rei do Norte os ia liderar. Isso aconteceu. Vejam aqui. O que é que nós vemos pela história? Vemos que, quanto à Líbia,
os otomanos realmente passaram a liderá-la. Como? Vejamos aqui o que a informação histórica nos diz. A Líbia experimentou um governo autónomo de 1711 a 1835. No último ano, os otomanos aproveitaram uma disputa de sucessão e desordem local para restabelecer a administração direta. Pelos próximos 77 anos, a área foi administrada por oficiais da capital otomana de Constantinopla, atual Istambul, e compartilhou a modernização limitada comum ao resto do império. Como vocês podem ver, realmente os otomanos tomaram controle da Líbia e passaram a liderá-la. Os líbios seguiram os passos, submeteram-se ao Rei do Norte. Seguiram o Rei do Norte. Está aqui mais informações acerca do que aconteceu. Vocês podem parar o vídeo e ver com calma. Quanto ao Sudão, também vemos que os otomanos conseguiram passar a liderá-los. Podemos ler o seguinte: os otomanos, representados pelo Egito de Muhammad Ali, sabem, aquele que foi nomeado e que fez grandes roubos no Egito, nós vimos isso. O Egito de Muhammad Ali conquistaram o Sudão no início do século XIX, o que marcou a era como Turquiar, governo turco. Sob o Turquiar, a escravidão sudanesa foi logo abolida como parte das reformas Tanzimat e a economia do Sudão começou a melhorar. Ou seja, os otomanos tiveram influência, lá está, passaram a controlar também os sudaneses, os cuxitas. Entendem? E está aqui a explicar um pouco mais das reformas que foram feitas. Aliás, até destaco aqui que no final diz que foram compradas mulheres sudanesas e etíopes, da moderna Etiópia. Ou seja, se podia haver dúvidas, de certa forma, até mesmo se a Etiópia moderna poderia estar, de certa forma, envolvida, a verdade é que esteve. Por isso, de todas as formas, nós vemos que realmente este versículo se cumpriu com os eventos históricos ligados aqui aos otomanos. Muito bem, mas a profecia não acaba por aqui. E agora vamos ver uma coisa também muito interessante. O versículo 44. O versículo 44 diz o seguinte: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Espantarão quem? O rei do Norte. Ou seja, vão assustá-lo, perturbá-lo. Como é que isso aconteceu? Vejam aqui. Se nós avançarmos no tempo, nós vemos o seguinte. Vejam, se nós aplicarmos também a nossa divisão, a Turquia, os otomanos estavam aqui, né? A capital estava localizada aqui no quadrado azul, a norte. Por isso é que é rei do norte. E diz que rumores do norte e do oriente assustariam o rei do norte. Como eu falei em estudos anteriores, norte, sul, leste e oeste, no livro de Daniel, pelo menos, não é? Significam sempre direções geográficas. Ou seja, significa que a norte do Rei do Norte ainda existem mais povos, mais ameaças, não é? E ao Oriente também. Vocês podem ver pintada a vermelho essas áreas. Ou seja, temos de encontrar aqui alguma coisa que cumpra esse versículo. Rumores do Norte e do Oriente. O que é que aconteceu? Prestem bem atenção agora na transição. Estão a ver? Estamos a lidar aqui com uma potência muito conhecida por nós hoje em dia, a Rússia. Vejam bem, isto é uma ilustração de um livro de história, e o autor escreveu o seguinte: imaginem a Rússia como um grande urso com a sua língua a lamber as águas do Mar Negro. Enquanto a sua pata direita alcança o Mediterrâneo por cima, ou seja, a norte do moribundo Império Otomano, a sua pata esquerda alcança o sul, que vocês podem ver que corresponde a Oriente, não é? Em direção às passagens montanhosas do Afeganistão. Rumores do Norte e do Oriente. Movimentações a Norte e a Oriente que perturbariam o sultão otomano. Isso aconteceu. Vejam,
Aqui vocês podem ver à direita esta informação histórica que diz que da Ásia Central estavam a vir rumores de que os russos estavam a fazer uma expansão para lá, a fim de provocar a queda do Império Otomano. Lá está. Esses eram os rumores, as notícias se espalhavam daquela região. E não é que não tivesse um fundo de verdade, porque os otomanos estavam a ser vítima dos russos, porque os russos estavam a fazer as movimentações a norte e a oriente com esse mesmo propósito. Aqui à esquerda vocês podem ver como no século XIX, que é o século que estamos a lidar, ah, os russos continuaram a fazer essas movimentações a norte. E segundo o historiador, é dito que isso era um pretexto para tomar Constantinopla. Ok? Ahm, Realmente essas movimentações dos russos não eram inocentes, pelo contrário, eram uma ameaça ao Império Otomano, que neste momento estava a entrar em decadência. Aliás, o fim da supremacia otomana e o seu início são tema do Apocalipse até, da sexta trombeta. A quinta e a sexta trombeta falam dos islâmicos, mais precisamente dos árabes de Maomé e também, posteriormente, dos turcos otomanos. Eu digo-vos que é uma profecia fantástica também. Ah, mas agora, lidando aqui com Daniel 11, eu gostava de vos mostrar mais isto. O czar Nicolau I estava a tentar expandir a sua influência sobre o Médio Oriente e o Mediterrâneo Oriental. Às custas do quê? Do declínio do Império Otomano. É como eu vos disse, as movimentações da Rússia não eram inocentes. Aliás, a Enciclopédia Britânica diz-nos o seguinte: a Rússia já havia garantido toda a costa do Mar Negro. As suas guerras subsequentes com a Turquia foram travadas para ganhar influência nos Balcãs otomanos, ganhar o controle dos estreitos de Dardanel e Bósforo. Isso corresponde a norte. E expandir-se para o Cáucaso, Ásia Central, ou seja, Oriente, ali, do Rei do Norte. Estão a ver? Isto aqui é fantástico, simplesmente. Mas sabem, o evento específico do versículo 44 é o seguinte. Para isso, vou dar um contexto. Vocês podem ver aqui pintado a laranja e a verde os principados da Moldávia e da Valáquia, que na realidade estão a norte, da capital otomana, da sede do governo otomano, e que pertenciam aos otomanos. Só o que é que aconteceu? Os russos tomaram conta dessas regiões, invadiram-nas. E isso está aqui expresso na informação histórica. Ok? E em que ano é que nós estamos? 1853. Mas eu gostava de ver convosco a reação dos turcos perante essa ameaça russa. A norte. Vejam aqui pintado a rosa o que aconteceu. Os muçulmanos na Turquia temiam abertamente o quê? Uma invasão russa de Constantinopla e a reconversão de Ágia Sofia em uma catedral ortodoxa. E em setembro, protestos em massa na Turquia clamavam por o quê? Uma guerra santa. Os medos turcos sobre a Ágia Sofia não eram infundados. Um proeminente jornalista russo escreveu na época: como cristãos ortodoxos, devemos preservar a Igreja Oriental e devolver à Ágia Sofia a sua cruz ecuménica. Isto foi um que um jornalista russo escreveu na altura. Ou seja, os otomanos tinham sim razão para ter medo neste momento. Aliás, é dito que é possível ver desespero em Istambul, com o sultão e o seu povo a enfrentar repetidas perdas desastrosas contra o seu inimigo quase constante, a Rússia, nas suas fronteiras ao norte. O que é que o versículo 44 diz? Humores do Oriente e do Norte o perturbarão, o assustarão, o espantarão. Mas o versículo não acaba por aí. E a segunda parte reflete com muita propriedade o que aconteceu a seguir. Diz que sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Estamos a falar do Rei do Norte. Isso aconteceu. Lembram-se que
na citação anterior, nós tínhamos visto que os turcos estavam a clamar por uma guerra santa. Pois bem, o jogo virou. Agora a Turquia, em 1853, declarou guerra à Rússia. Isto em outubro. E contra-atacou as forças russas. Só para vocês terem uma ideia do absurdo da situação. Era o mesmo que Portugal decidisse atacar os Estados Unidos. Os otomanos, neste momento, não eram a maior potência. A Rússia era uma das maiores potências naquele tempo. Mas o decadente Império Otomano decide fazer um contra-ataque à Rússia. Aliás, eu comprei este livro, Os Séculos Otomanos, na livraria Bertrand, e mal sabia eu que, ao ler este livro, ia encontrar mais uma confirmação da profecia. Vejam só o que é dito. O sentimento anti-russo também estava a endurecer na Porta. Na Porta estamos a referir-nos ao nome do governo otomano, ok? Assim como a França tinha o Diretório, o governo otomano era a Porta. Num passo inequívoco em direção à guerra, o sultão proferiu um discurso beligerante perante os ministros. E depois de cingir a espada do profeta, convocou o Grande Conselho. Numa sessão plena de fanatismo, o Grande Conselho decidiu por unanimidade. O recurso à guerra foi declarado indispensável. A decisão foi confirmada pelo sultão e o Grão-Mufti emitiu a fátua necessária. A Turquia declarou guerra à Rússia a 4 de outubro de 1853. Como vocês podem ver, o que aqui está a ser dito é que o próprio sultão realmente promoveu esta guerra. O rei do norte sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Tanto que aqui diz que a reunião foi cheia de fanatismo. Eles estavam decididos a entrar numa guerra desigual. E deu-se origem então àquilo que conhecemos historicamente como a Guerra da Crimeia. E entre as causas da Guerra da Crimeia estava a questão oriental, que tem a ver com o declínio do Império Otomano. E tem a ver também com a expansão imperial russa, não é? A norte e a oriente do Império Otomano. Mas eu gostava que atentassem bem para o que está lá escrito. Está a dizer que incluía o quê? A questão oriental. Isso não vos soa familiar? Essa expressão questão oriental era aquilo que nós vimos nos escritos de Ellen White. Era o nome que a nossa igreja dava à interpretação dos versículos finais. E vejam, esse título, questão oriental, tem a ver precisamente com o versículo 44. Ok? Esta expressão questão oriental era uma expressão histórica com referência particular à Turquia. Ok? Era uma referência particular ao Império Otomano. Portanto, quando Ellen White e os pioneiros falavam da questão oriental, quando eles falavam da questão oriental, eles estavam a referir-se à história otomana. Daniel 11, o final de Daniel 11 era entendido pela nossa igreja, tanto por Ellen White, como os pioneiros, como se referindo ao poder a norte, que no caso são os turcos. É impressionante ver isto, não é? A Guerra da Crimeia verificou as tendências expansionistas russas. Lá está. O que estava por trás eram as movimentações a norte e a oriente, não é? Por isso é que o versículo 44 diz que rumores do oriente e do norte os espantarão, sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E vejam, a Guerra da Crimeia foi brutal. Ah, no início, os turcos realmente fizeram uma grande ofensiva contra os russos, tiveram vitórias decisivas. E eu gostava de realçar aqui uma informação de alguém que presenciou a Guerra da Crimeia. E é dito o seguinte: os turcos lutam como demónios. Vejam, nós não estamos a falar aqui da típica luta de almofadas, fofinha. Estamos a falar aqui de uma luta a sério. E uma luta furiosa. Demónios demonstram essa ideia de fúria, de ira. E é engraçado ver que Daniel 11:44 diz que sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E aqui está a explicar realmente como o ataque russo em larga escala foi repelido pelos turcos. Né? Aqui à direita vocês podem ver as perdas obtidas ah, na Guerra da Crimeia.
Quem perdeu mais, no final das contas, foram os russos, que tinham originado, o problema. E é engraçado porque nós vemos que eles foram realmente o lado que perdeu mais. Os russos perderam a guerra. E vejam só, aqui está a dizer que a guerra custou cerca de 650 mil vidas. Não é brincadeira, estamos a falar aqui de muita gente que foi morta. Por isso é que diz que sairá para destruir e extirpar a muitos. Entendem? Ok, penso que até agora ficou claro que os últimos versículos do livro de Daniel, como nós já tínhamos visto, lidam com guerra. E não só lidam com guerra, como falam da questão oriental, que a nossa igreja, no tempo da Onite e dos pioneiros, bem sabia ao que se referia, aos otomanos, aos turcos. Por isso é que a Onite escreveu que nós não temos tempo a perder. Temos pela frente tempos difíceis. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia de que falam as profecias. A profecia do 11º capítulo de Daniel, qual alcançou o seu cumprimento final. Por isso, estejam atentos, porque agora o que nós vamos ver são coisas muito importantes. Vamos analisar o contexto por trás desta afirmação de Ellen White e vamos também depois tocar em outras citações de Ellen White. Vamos analisar mais a fundo e depois veremos o versículo 45, o que é que ainda está por cumprir e a aplicação dessa profecia nos nossos dias. O que é que nós esperamos ver como cumprimento final de Daniel 11. Por isso, não percam.